Mas não foi muito feliz, não. Tá? Ele, não, que eu fiquei decepcionado. As pessoas que ficaram decepcionadas com o posicionamento dele. Acho que é meio que ao contrário, enfim. Ele falou, teve nota, ele falou de novo e mesmo assim ele não convenceu. E não explicou o palavra de um contra do outro. Palavra de um contra do outro é uma pinóia, porque não foi só o palavra de um contra do outro. Exato. Né? O Mbappé diz de ouvido 5 vezes. Mas ele não explicou a palavra de um contra o outro. Eu continuo com a minha tese. Ele está preocupado em manutenção de mercado fora do Brasil. Fala comigo, Rubro Negro. Galera, bora dar uma olhada nessa enquadrada aqui que o Mauro César, Juca Kfouri e companhia deram aí no nosso Mr. Felipe Luiz. Que olha, apesar de gostar muito dele, foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, com o Flamengo como treinador em 2 anos, né? 3 títulos em 2 anos, fora os títulos de menor expressão. Não tem como defender o nosso Felipe Luiz aí, né? Créditos são aí da UOL Esportes, do programa Posse de Bola. Link tá aqui na descrição do vídeo como cresce. Aqui é apenas um curto trecho de um programa de mais de 1 hora de duração. Então recomendo que veja um vídeo original. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros a assistirem ao nosso conteúdo aí. Sem mais longas, bora ouvir essa enquadrada aí que o pessoal da UOL deu no Felipe Luiz, e eu acho que você vai concordar com eles. Recomendo que você veja o vídeo inteiro, partiu. Tudo bem em relação ao protesto de torcida. Agora, chamar o time do Flamengo, não, claro, campeão da Libertadores, sem vergonha, absurdo, campeão brasileiro, exagero. Time sem vergonha. Não, é exagero, é exagero, claro. Aí inaceitável. Aí é exagero, eu fiz a ressalva aqui, eu acho que aí já é um exagero, mas acho que a vaia ela é pertinente. Sim. É pertinente, porque existe sim uma acomodação. Existe uma acomodação. É muito claro isso, que tem uma acomodação. Agora... E o Felipe Luiz, às vezes parece o Tite com a meritocracia. Então não importa se o Danilo, o Vitão estão melhores, o Léo Ortiz é intocável. Né? Falhou no gol do Lanús. Ontem não jogou, jogaram os outros 2. E acho que ele precisa rever um pouco isso também. Aliás, ontem, como no sábado até eu trouxe a informação de que ele deveria falar sobre o episódio lá do Vinícius Júnior, aquelas declarações dele, né? Falou, a resposta dele. Antes da coletiva, ele abriu falando de fato, conforme já sabíamos que deveria acontecer, mas não foi muito feliz, não. Tá? Ele, não, que eu fiquei decepcionado. As pessoas que ficaram decepcionadas com o posicionamento dele. Acho que é meio que ao contrário, enfim. Ele falou, teve nota, ele falou de novo, e mesmo assim ele não convenceu. E não explicou o palavra de um contra do outro. Palavra de um contra do outro é uma pinóia, porque não foi só o palavra de um contra do outro. Exato. Né? O Mbappé diz de ouvido 5 vezes. Mas ele não explicou a palavra de um contra o outro. Eu continuo com a minha tese. Ele está preocupado em manutenção de mercado fora do Brasil. E como Portugal e Espanha são 2, mais a Espanha do que Portugal, são 2 objetivos óbvios, e ali a coisa pega, como pega no Brasil. A gente também não pode esquecer, né, de ficar diabolizando o país espanhol e esquecer o que acontece aqui. Não apenas crimes de boca, mas a discriminação, basta ir aos presídios e a gente verifica. Basta ver quem morre na periferia e a gente verifica o grau de racismo que há no Brasil. Né? Mas é isso, ele está pisando em ovos sobre esse assunto porque tem uma expectativa de futuro em que ele tem que tratar desta questão, digamos, com luvas de pelica. E o antirracismo não se trata com luvas de pelica. Juca, e tem um detalhe que, assim, algumas pessoas até agora não entenderam, alguns torcedores especialmente, por que ele tem que se manifestar? Amigo, se você treina o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, ainda é o campeão carioca, você é tão bem remunerado, você está tão em evidência, um assunto dessa relevância, vai fazer igual o Luiz Henrique, decepcionante o Luiz Henrique, né? Muito. Que fez uma careta patética e não respondeu a pergunta da Clara Albuquerque lá do TNT. Foi pior que o Mourinho. Lamentável, ridículo, porque ele meio que debochou. O negócio. Aliás, o Luiz Henrique, fiquei assustado com aquilo. Por
Porque o cara que a gente até admira, por certas razões, aquela reação, né? Quer dizer, ficou no muro, saiu fora, não quis. Espanhol também, talvez não queira comprar briga com os espanhóis que atacam o Vinícius. E a torcida do Osasuna atacou o Vinícius no final de semana. Aconteceu de novo. De novo aconteceu. Então, assim, o Felipe Luiz, na posição que está, ele tem que ser manifestado, não tem jeito. E aí tem um detalhe que talvez ele não tenha se atentado. Aliás, duas coisas. Uma, muito mal assessorado, né? Eu digo pela assessoria dele, pessoal mesmo, que ele tem um assessor de imprensa, que ele chegou claramente despreparado. Não sei o que faz assessor de imprensa de jogador de futebol e de técnico. Porque não prepara os caras para uma situação que o cara tem que saber mais ou menos o que vai falar. Claro, ele está ali no calor do jogo e tudo, ele falou sobre. Eu compreendo isso. Para isso, você já pensa antes para você ter uma resposta razoável. Não é para mentir, é para responder de forma equilibrada, já tendo uma ideia. Porque realmente tem armadilhas aí. Mas o Vinícius Júnior, ele saiu do Flamengo, mas ele tem uma relação com a torcida com ele, que é diferente dos jogadores, outros que saíram do Flamengo e de outros clubes. Eu diria, sem medo de errar, que depois do Zico, nenhum jogador do Flamengo foi para a Europa e manteve esse vínculo com a torcida como tem o Vinícius. A torcida adora o Vinícius. O torcedor do Flamengo, no imaginário dele, não é nem imaginário, a certeza absoluta dele é de que um dia ele vai voltar e vai ser campeão. Não sei se vai acontecer, mas o torcedor do Flamengo acha assim, que não, o Vinícius vai voltar e vai jogar no Flamengo e vai ganhar um título importante, ou vários assim e tal. Espero. E depois que o Paquetá voltou, isso ficou mais ainda, embora esteja muito distante do Vinícius voltar ao Flamengo. Não se enganem, não se iludam, né? Isso não deve acontecer tão cedo. Então, quando um cara que é o técnico do Flamengo, que é rubro-negro desde criança, que foi super campeão no Flamengo, não se solidariza de forma clara e veemente com o Vinícius, ele decepciona, no mínimo decepciona o torcedor do Flamengo. Fala, pô, peraí, eu espero que o técnico do meu time compre a briga do Vinícius. Especialmente se esse torcedor for como milhões e milhões são pretos, que sofrem racismo. Porra, não dá para entender isso? Óbvio. Acho que dá para entender, não dá? Então, assim, é um caldeirão de situações em que ele parece que ainda não sacou. Aí ontem ele falou, não, porque eu fiquei decepcionado. Não, as pessoas é que ficaram decepcionadas. Não o contrário. Em contrapartida, a gente viu um belga na Alemanha fazendo o discurso que fez o Kompany. 12 minutos. Foi um discurso incrível. Assim, então, pô, se o Kompany fez o que fez, por que o Felipe Luiz não teria que fazer de todas as questões, né? Então, assim, é bem claro. Eu sei que o Kompany já foi na semana passada, mas como eu tô voltando hoje, tem que lembrar disso aqui, porque para mim foi brilhante. O que nós temos visto também, em âncora, pode falar. Eu nunca vi tanta mesa redonda sobre futebol, mesa redonda das TVs portuguesas. Aberrações impressionantes. Nossa. Mas aí apareceu um outro dia um comentarista que falou o seguinte, não é para a gente ficar impressionado com o que nós estamos ouvindo, essas coisas assim. 32% da população portuguesa votou num sujeito que é racista, homofóbico, misógino. Exato. Então, sabe? E outra coisa que eu vi também numa dessas mesas, aí como é que a coisa vai avançando para um lado terrível. Um desses comentaristas ali disse que na escola do filho é uma coisa que já proliferou, uma escola grande, que as crianças estão ofendendo as outras, falando com a camisa na boca para usar, para xingar o companheiro de colégio, influenciado por aquele jogador argentino do Benfica. Você vê como é que a coisa se alastra. Agora, o comportamento desses coleguinhas, entre aspas, portugueses, é assustador também. É o clubismo, aí sim, é o clubismo em primeiro lugar. Por amor ao Benfica, por torcer pelo Benfica, eles escondem e passam pano no crime de racismo. Perfeito. O papo estava tão bom. Peraí, Juca. O papo estava tão... nova camisa. Peraí. O assunto estava tão bom que eu esqueci de ir pro break, gente. Tava tão bom aqui. Eu percebi. Então vamos pro break agora. A gente vai continuar falando aqui. Desculpem, gente. Pode falar, Juca. Desculpa. Não, o Benfica fez um anúncio da nova camisa, quer dizer, o produtor da nova camisa, né, a fábrica da nova camisa do Benfica. E é uma cena de alguém, de um jogador do Benfica, né, travestido de ladrão, que rouba o novo uniforme. É um jogador negro. É isso, é exatamente isso. Olha, Juca... Quer dizer... Não, pode falar. Diga. Desculpa, não, eu te interrompi. Quer dizer, é o mínimo... Não tem nenhum branquinho ali no time do Benfica, para fazer o papel do ladrão. Bom, teve inclusive, tem um branquinho lá que é o Prestiani, que inclusive foi racista. Tem esse, por exemplo, é um bom exemplo
de um homem branco. Aliás, falando só para não deixar passar, teve lá no jogo do Bragantino e São Paulo o zagueiro, o Gustavo, né? Que deu uma declaração absolutamente lamentável. Depois ele pediu desculpas sobre o assunto. Muita gente não perdoou as desculpas que ele deu e tudo mais. Esse pedido de desculpa, esse é claramente do patrocinador. Não, Ele pedir desculpa imediatamente. Imediatamente. Porque você imagina um movimento de boicote das mulheres contra o energético. Mano, o que mais tá tendo recentemente é polêmica. É esse caso aí do jogador do Benfica, o Vini Júnior. Agora esse cara do Bragantino simplesmente decidiu tentar encerrar a carreira mais cedo. Enfim, cara, eu não acho que ele vai ser expulso do futebol, mas apenas caso ele tivesse cometido a mesma coisa que o jogador do Benfica fez com o Vini Júnior. Eu acho que foi numa escala menor, mas, cara, que burrice o cara fazer isso, hein? Mesmo que ele pensasse, ele foi falar isso pra rede nacional. Olha a repercussão que isso tomou. Esse cara não ia ficar famoso provavelmente na carreira inteira dele, igual ele ficou. Mas, enfim, né? Enfim, o cara quis encerrar a carreira dele, quem sou eu pra criticar? Mas eu, sem dúvidas alguma, o Felipe Luiz tratou muito mal essa questão do Vinícius Júnior. Ele não foi tão assertivo quanto deveria ter sido. Não sei se era por receio, porque ele tava na Argentina, né? Ia criticar um argentino. Não sei se é como ele pensa. Não sei se, como o pessoal aí disse, ele não quer se queimar aí para os europeus. Enfim, cara, sei que o Felipe Luiz não foi bem isso. Ele já falou 2 vezes desse assunto em coletiva. E até agora o pessoal tá criticando a maneira com a qual ele tem tratado esse assunto. Especialmente se tratando do atual técnico do ex-time do melhor do mundo, que é o Vinícius Júnior. Fora toda a história que o Vinícius Júnior tem com o Flamengo, a questão da torcida, ele gosta muito da torcida, a torcida adora o Vinícius Júnior. Ele é um ex-jogador, cara. Então o Felipe Luiz, na minha opinião, foi muito mal. Deveria ter sido mais firme no seu posicionamento. Não à toa, como eu acabei de falar, 2 vezes ele tratou desse assunto e até agora o pessoal não tá satisfeito. E não é só jornalista não, tá? Muitos torcedores acharam que o Felipe Luiz foi muito brando, se tratando de uma questão tão séria, igual a do Vinícius Júnior. Mas enfim, essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. Concordam com o Mauro César, o Juca, o pessoal da mesa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre como o Felipe Luiz lidou com toda essa questão do Vinícius Júnior, principalmente se tratando do técnico do Flamengo, do ex-time do Vinícius Júnior. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.